Então, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e há alguns anos que me venho a dedicar a fazer palestras na área da autoajuda e do desenvolvimento pessoal. Esta palestra resulta de um interesse ou de uns pedidos de alguns pacientes e amigos no sentido de conseguirmos manter a nossa sanidade mental nesta época de quarentena. Como vocês veem, eu estou em Lisboa, estas novas tecnologias permitem-nos estas coisas maravilhosas. Bom, muito obrigada por estarem aí, vamos ver se eu agora consigo partilhar então os slides. Bom, então a ideia destas palestras, pelo menos enquanto estivermos confinados em casa e não nos pudermos ver como normalmente nos costumamos ver e abraçar todos uns aos outros, a ideia destas palestras é fazer com que, dentro do tema de conselhos de vida integrativa. Como vocês sabem, ou bom, se calhar muitos não sabem, eu trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa. Hoje resolvi mostrar-vos o meu consultório, esta é a imagem do meu consultório, e também me diz aqui a minha equipa de comunicação que devem gostar das nossas redes sociais, que isso é o que nos faz, é o que paga à minha patroa pelos vistos. Bom, então hoje, como vamos falar de um tema um bocadinho polémico, eu vou dizer umas coisas um bocadinho polémicas. Eu pedia-vos então que retirassem, se estão assim com um casaco, está um bocadinho de frio, que retirassem o casaco do criticismo e da crítica que é tão comum nos portugueses e colocassem assim um poncho mexicano colorido de luz e de gratidão e de abertura consciencial àquilo que eu vos vou dizer. Então começamos, como sempre, eu gosto de começar as minhas palestras com as definições sobre os temas que vamos dar. Hoje vamos falar sobre um tema que é um tema de sanidade mental, portanto definimos a sanidade como a qualidade do estado de saúde de um ser vivo e a sanidade mental refere-se, portanto, ao nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional das pessoas. Manter a sanidade mental significa, portanto, ter a atividade e a qualidade cognitiva e emocional plenas. E permite ao indivíduo apreciar a vida, equilibrar as suas atividades e esforços para o seu melhor ganho. Portanto, é um estado de bem-estar do ser humano em que o indivíduo é capaz de usar todas as suas habilidades, recuperando do stress do dia-a-dia e ser produtivo. Ter o equilíbrio emocional para lidar com problemas externos e internos e com as convivências e a capacidade de lidar com as suas próprias emoções e com os seus próprios problemas. A saúde mental e a saúde física são, portanto, duas componentes essenciais e indissociáveis da nossa saúde. Dizemos nós, mente sã em corpo são. E, portanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental não é a simples ausência de doença, mas é um estado de bem-estar em que cada indivíduo realiza o seu próprio potencial, lidando, portanto, com os desafios da vida, conseguindo trabalhar de forma positiva e sendo capaz de contribuir para a sua comunidade. Para nós mantermos ou melhorarmos a sanidade mental, nós vamos precisar de nos libertarmos dos condicionamentos mentais que nós já temos. Cada um de nós tem determinados condicionamentos mentais. E para isso resolvi fazer-vos algumas perguntas para pôr essas cabeças a trabalhar sexta-feira à noite, já que, pronto, é sexta-feira à noite, como, por exemplo, como é que uma simples célula se transforma num corpo inteiro, quem é que povoou a Terra, podemos, em definitivo, ficar livres das doenças e o que é a consciência. Qual a extensão do universo? Ninguém sabe. É o caos que comanda o cosmos? E se, em vez de termos uma cultura como temos terráquea, terrestre, tivéssemos uma cultura aquática? A julgar por esta figura, tenho a certeza que, pelo menos a maioria das meninas, não se importava. Outra coisa, como seria a nossa vida se não tivéssemos de respirar? Portanto, além da cultura aquática, se não tivéssemos pulmões, se não tivéssemos que respirar, como é que seria a nossa vida? E como é que seria a nossa vida se não tivéssemos de comer e de beber? E agora que estamos confinados, faz-nos pensar um bocadinho sobre os nossos hábitos.
quantas espécies existem na Terra, ninguém sabe. Só o simples facto de pormos o pé na relva podemos estar a matar muitos animais, como vocês sabem, ou microscopicamente falando. Quantos seres humanos somos na Terra? Também não sabemos ao certo. Como seria a nossa vida se não houvesse dinheiro? Se nós não tivéssemos que ter o dinheiro como uma moeda de troca? Aconselho-vos vivamente a ver este filme que se chama La Belle Verte, bem, a minha pronúncia francesa é maravilhosa, e este filme realmente faz-nos pensar porque como é que nós seríamos enquanto humanidade se não tivéssemos esta moeda de troca. O que é que acontecia ao ser humano se tivéssemos clarividência? Ou seja, se nós conseguíssemos, como este menino deste filme, que vocês penso que devem conhecer, que é O Sexto Sentido, é um filme maravilhoso, o que é que aconteceria se nós conseguíssemos ter a capacidade extrasensorial de ver para além do olho físico, propriamente dito? Portanto, como uma amiga minha me mandou ontem esta brincadeira que eu amei, não é? Portanto, todos nós estávamos a planear passar a Páscoa, os mais sortudos, a ver de uma janelinha de avião, seja que destino fosse, e agora janelinhas só as da nossa casa, neste caso a da máquina de lavar a roupa, por isso... e muito importante, agora fazem o favor de dizer à criançada e a quem tenham em casa que estão numa reunião, não é para entrar agora, estão a ouvir uma coisa muito importante. Queria-vos dizer que, para mim, esta situação que se está a passar no mundo é como se nós vivêssemos numa guerra, porque estamos confinados à nossa casa, mas temos a benesse e o mérito de realmente termos comida e termos casas, pelo menos. Portanto, se pensarmos nisto, nesta perspectiva, vai-nos mudar um bocadinho o queixume que estamos a fazer acerca disto. Obriga-nos a estar em quarentena, com todo a barreira e a griteira que tem sido, principalmente para quem tem crianças, e do ponto de vista económico, sabem que eu sou médica, mas se não fosse médica era economista, de certeza, porque vou-vos ler exatamente o que li de uma análise económica, que o mercado do crédito congelou, o desemprego disparou 10%, a bolsa caiu 50%, isto em 3 semanas. E interessante é que nas 2 últimas crises económicas, 1929 e 2008, este cenário demorou 3 anos a acontecer. Estão-me aqui a dizer, por favor, que quem tem essa capacidade que se meta na plataforma Zoom, porque tem melhor definição. Muito bem, à parte. Pronto, então isto significa que realmente há um acelerar desta crise económica que se advém. Claro que quando nós olhamos para isto ficamos tristes, não é? Porque de facto sentimos que a economia congelou de uma certa forma. E também vemos séries, por exemplo, esta série na Netflix, nós perguntamos, mas como é que isto já afinal era de prever? Como é que não se antecipou tanto isto? Portanto, esta é uma série que eu vos aconselho a ver. Mas também vos queria relembrar que tinha uma professora de História que dizia que o ser humano não estudava História, porque se estudasse História, de facto está tudo na História, e a História repete-se ciclicamente. Reparem estes dados que eu vos vou mostrar. A peste bubónica, que foi de 1343 mais ou menos a 1353, no qual morreram entre 75 a 200 milhões de pessoas na Europa. A varíola, nos aztecas, portanto na América do Sul, derivado aos espanhóis que foram, entre 1545 e 1550 morreram 15 milhões de pessoas no México. A peste de Marselha em 1720, portanto há 300 anos atrás, que morreram 100 mil pessoas em França. A epidemia da cólera em 1817, que se calcula que tenham morrido 400 mil pessoas. A gripe espanhola pneumónica, que matou 40 milhões de pessoas em todo o mundo. E mais recentemente a ébola, que matou 11 mil pessoas, morreram. Portanto, isto não é de alguma forma para desvalorizar aquilo que está a acontecer, mas é para nós percebermos que ciclicamente
ocorrem estas desgraças ou estas formas que o planeta Terra tem de fazer alguns ajustes. Por isso nós temos que nos manter lúcidos e temos que nos manter orientados para não colapsarmos, tanto física, emocional como mentalmente. E queria relembrar-vos que quando nós morremos, quando nós abandonamos o nosso corpo físico, o traçado eletrocardiográfico faz uma linha que passa a ser de... acabou, o coração deixou de bater, mas que na realidade, enquanto estamos a viver, o traçado eletrocardiográfico faz um traçado muito bonito, com um pico para baixo, um pico para cima, outro pico para baixo e mais 2 ou 3 picos. E isto é o que se chama vida, isto é o que se chama ir vivendo. A vida tem altos e baixos e neste momento aquilo que estamos a passar é um baixo e estamos a passar todos um baixo como humanidade. Portanto, como eu sempre digo, eu gosto muito de pôr este slide, como alguém disse há 2000 anos atrás, eu repito, é que não acreditem em nada do que eu vou dizer, não acreditem em nada do que eu vos vou mostrar, mas vão estudar, ouçam e depois vão tirar pelas suas próprias ideias. E exatamente para cada um ter as suas opiniões, conto-vos aqui uma anedota acerca de um mestre indiano e que vai um ocidental, neste caso era um americano, como vêem, gordinho, carequinha, e que perguntava, mestre, qual é o segredo da felicidade? E o mestre, calmamente, o mestre hindu lhe disse, não discutir com idiotas. Então o americano, como a maioria dos americanos, disse, não estou de acordo. E o mestre disse, tens razão. Portanto, eu permito que discutam comigo e tirem ideias, mais uma vez pela plataforma Zoom, nós conseguimos, hoje vamos dar uns minutinhos para algumas perguntas, por isso lembrem-se que a maioria de nós tem uma casa e para me estarem a observar à partida estão a observar desde casa que a maioria de nós tem comida. Portanto, este tipo de perguntas como quanto tempo aguentamos mais fechados em casa, eu ouço o meu filho dizer isto todos os dias, quanto tempo aguentamos mais a economia congelada, eu falo-vos deste senhor filósofo, grande filósofo, Hermes Trismegisto, que disse, para destruir um grau de vibração indesejável, há que voltar a atenção para o polo oposto que se deseja reprimir. O desejável desaparece, mudando a polaridade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que nós precisamos neste momento é exatamente de nos focarmos em coisas boas, em coisas positivas, de nos focarmos em vivermos desde a nossa liberdade. Estamos fechados em nossa casa, mas podemos ir ao supermercado, mas podemos ir à rua, podemos dar uma volta no nosso quarteirão. Portanto, nós temos que viver desde a nossa paz interior, desde a nossa felicidade interior, que não pode depender de nada externo. E desde a certeza absoluta que vai melhorar. Devemos valorizar a nossa existência enquanto estamos aqui na Terra, estamos vivos, pelo menos os que estão a ouvir-me esta palestra, que estejam aí em casa, acho que sim, e lembrem-se que isto também passa, como tudo na vida, como tudo no universo, também passa, devemos ser felizes e confiar. Aproveitarmos para fazermos alguns questionamentos, aproveitarmos esta situação que nos está a acontecer em termos mundiais, para fazermos perguntas a nós próprios, para nos melhorarmos a nós próprios enquanto indivíduos. Como, por exemplo, o que é importante verdadeiramente para mim? O que é importante para mim na minha vida? O que é urgente? Ou seja, agora eu estou em casa, posso fazer tantas coisas que sempre dizemos que não temos tempo, vamos adiando. O que é imprescindível para mim? As pessoas que estão connosco e as pessoas que nós sentimos falta, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e os meus queridos pacientes, e o que é valioso para mim, o que é eu valorizo mais na minha vida. E também o que é eu posso fazer em mim por mim, ou seja, neste momento eu também tenho que me trabalhar a mim própria e pela minha família, o que é eu posso fazer na minha família, o que é eu posso fazer pela minha família e passarmos ao próximo nível, um nível mais universalista, que é o que é eu posso fazer pelo próximo. Com estas perguntas, nós vamos ter que fazer uma escolha, que é quem é que eu quero ser durante esta pandemia? Eu quero viver na zona de medo
Ou seja, eu acumulo comida, acumulo papel higiênico, acumulo medicamentos que não preciso e não vou precisar. Eu contagio os outros com as minhas emoções relacionadas essencialmente com o medo e com a ira, e eu queixo-me com frequência, e eu reenvio todas as mensagens que eu recebo e eu irrito-me com facilidade. Isto é se nós vivermos na zona do medo. E lembrem-se, ou relembro-vos, que Napoleão Bonaparte disse: a coragem não é ter força para seguir. A coragem é seguir quando já não tens forças. Portanto, meus queridos, quando já acharem que não vão aguentar mais um dia confinados à vossa casa, porque é pequena, porque não tem varanda, porque não tem condições, porque blá, 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 lembrem-se que o ato de coragem é quando nós virmos que estamos nesse desespero, continuarmos, porque temos de aceitar aquilo que está a acontecer a nível mundial. Portanto, querem viver nesta zona, a que chamamos a zona do medo, ou querem viver na zona da aprendizagem? Então, deixo de consumir compulsivamente o que me faz mal, como por exemplo alimentos inflamatórios, já vamos falar um pouco da dieta mais à frente, até notícias de desgraça, ou seja, estou sempre a ver o telejornal não é um telejornal, é uma reportagem sobre o que está a acontecer no mundo a nível deste problema do vírus. Portanto, se eu deixar de consumir tantos alimentos como reenviar notícias ou permitir que estas notícias me afetem, então eu estou nesta zona que é a zona de aprendizagem. Começo a soltar o que não posso controlar, ou seja, todos estamos na mesma situação. Uns melhores, outros piores, uns têm uma casa com jardim, uns têm um T0, mas mais ou menos estamos no mesmo. Portanto, vamos soltar, vamos nos adaptar, vamos estar gratos porque temos comida e temos família, temos os amigos, não os podemos ver, mas podemos falar ao telefone, benditas tecnologias. Eu identifico as minhas emoções e trabalho-as, ou seja, como é que eu me estou a sentir neste momento, consigo perceber isto e, esperem que eu já fiz aqui as neiras, ok, e tomo consciência da situação e penso como atuar, como é que eu vou atuar durante o tempo que me está aqui a acontecer. Contrasto a informação antes de a divulgar em boatos, portanto, e mais uma vez significa que não estou a partilhar tudo aquilo que me chega a reenviar, porque hoje em dia, em 5 segundos, podemos mandar informação para 500 pessoas ou 1000 pessoas. E reconheço que todos estamos a dar o nosso melhor como sociedade. Mas nós ainda podemos estar na zona de crescimento, como veem que eu pus isto, a violeta, que é das minhas cores favoritas. Quando eu encontro um propósito para esta crise que está a acontecer, quando eu penso nos outros e procuro ajudá-los, se calhar não com um abraço, como gostaria, mas com uma palavra amiga, quando eu ponho os meus talentos ao serviço de quem necessita, quando eu vivo o presente e foco-me no futuro. Portanto, agora isto é o que nós temos. Ok, então vamos ficar melhores com aquilo que temos e sim senhora, vamos começar a pensar no futuro, quando isto acabar, o que é que nós vamos fazer à nossa vida. E sou empática comigo e com os outros. Agradeço e valorizo tudo o que existe na minha vida. Isto é muito importante, porque nós quando passamos ao agradecimento, à gratidão, a dar valor àquilo que temos, nós deixamos de nos queixar e de nos tornar, passamos de pessoas mesquinhas para pessoas agradecidas. As pessoas agradecidas são muito melhores, muito mais simpáticas, bem dispostas e alegres. Mantemos então um estado emocional alegre e vamos contagiar os outros com a nossa felicidade, com o nosso humor, com a nossa esperança. Adapto-me às novas mudanças com facilidade e pratico o sossego. Portanto, neste contexto, a ideia é que nós possamos ou manter ou iniciar os hábitos de vida saudável que nós temos para nos ajudar a ter sanidade mental. A lógica é que se nós quisermos ter sanidade mental, alguns já não tinham, vão agora ganhá-la, porque isto até calhou bem esta situação, portanto nós agora vamos ou iniciar ou manter os hábitos de vida saudáveis. Portanto, o estilo de vida é realmente a forma como as pessoas se comportam. Por exemplo, os vegetarianos têm um estilo de vida vegetariano, os surfistas têm um estilo de vida surfista, os ecologistas, os budistas. E, portanto, um estilo de vida saudável é um conjunto de ações que levam a uma melhoria da qualidade de vida. Portanto, os hábitos são
são difíceis de colocar, um novo hábito é uma coisa difícil, demora 21 dias mais ou menos até nós conseguirmos ter um novo hábito completamente, comprovadamente, rotineiramente colocado na nossa vida e, portanto, vamos começar a introduzir pequenos hábitos com algumas das coisas que eu vos vou mostrando hoje. Lembrarmos que a saúde é um bem-estar físico, emocional, mental e espiritual e, portanto, tendo em conta isto, para mantermos a nossa sanidade mental, eu propus mais ou menos este índice. Portanto, termos cuidados com a nossa fisiologia, com a nossa saúde de uma forma global. Termos cuidados com a segurança, termos cuidados com o amor, com os relacionamentos amorosos e familiares. Termos cuidados com a autoestima e com a confiança e termos cuidados com a realização pessoal. Portanto, lembrem-se que os hábitos são para ser cumpridos. Quando eu digo, como está aqui neste slide, começo a dieta amanhã vou começar a fazer exercício físico, amanhã vou deixar de fumar, isto é, o ser humano é muito típico para estas coisas, por isso vocês têm que fazer intenções muito bem determinadas de realmente mudar os vossos hábitos. Então, em termos de cuidados com a fisiologia, nós temos uma série de itens, por exemplo, a dieta, o exercício físico, o sono, que é essencial, a atividade sexual, o sol, os cuidados com a pele, os suplementos, a respiração, os hábitos de excreção, os vícios e as redes sociais. Então, em termos de dieta, nós devemos nos alimentar adequadamente, devemos comer alimentos naturais que não contenham ingredientes artificiais. A dieta é, na realidade, uma sigla que indica deve ingerir equilibradamente todos os alimentos, portanto, uma alimentação saudável, uma dieta passa por comermos um pouco de tudo, desde que o menos processado possível. Devemos dar preferência a alimentos orgânicos e biológicos que têm imensas vantagens, como por exemplo, não contribuem para a contaminação dos solos, têm um sabor mais rico, não têm herbicidas nem fungicidas ou inseticidas e está provado que têm efeitos, está provado que os químicos que existem nos alimentos e os pesticidas realmente têm efeitos prejudiciais na função orgânica das células, nomeadamente no cancro, nomeadamente na fertilidade. Lembrarmos-nos sempre desta sigla, que nós somos aquilo que comemos e, portanto, vamos adotar uma alimentação o mais equilibrada possível. Comermos pelo menos 3 peças de fruta por dia, fora das refeições, ingerirmos vegetais, como por exemplo as brássicas, que são os brócolos, o repolho, a couve-flor, o nabo, o rabanete, o agrião e a rúcula. Ingerirmos leguminosas, ingerirmos oleaginosas, vão ver mais à frente de que as oleaginosas têm muito zinco e o zinco tem algumas propriedades antivíricas porque inibe uma enzima que impede a replicação vírica. Ingerir germinados, agora temos tempo para fazer germinados na nossa casa, é facílimo de fazer germinados. Devemos cozinhar a vapor, como mostra aqui. Sou muito adepta do anti-uso do micro-ondas, portanto acho que nós não devemos usar micro-ondas, podem pegar no micro-ondas e dá-lo a quem não gostem, porque a quem gostem não vão querer, e fazer pão em casa. Dá um bocadinho de trabalho, mas como agora não têm nada que fazer e têm que se entreter, façam pão, mostrem aos miúdos como é que se faz pão. O azeite deve ser sempre um azeite de primeira pressão a frio, e devemos usar ervas aromáticas que vão permitir que diminuamos a quantidade de sal que adicionamos à comida. Devemos usar sal marinho ou flor de sal ou sal dos Himalaias. Não devemos usar panelas de teflon, porque tem um componente cancerígeno no seu fabrico, e devemos evitar os alimentos que já venham embalados neste tipo de latas. Devemos também evitar todos os recipientes de plástico, nomeadamente isto que é um biberon, e também os recipientes de plástico chamados tupperwares, que sejam de plástico, muito menos se introduzirmos comida quente nesse recipiente. Mais coisas que eu vos quero dizer. Devemos aumentar a ingestão de peixe, obviamente que agora estamos limitados pela crise que estamos a passar. Devemos diminuir ao máximo a ingestão de carne, principalmente a carne fumada.
Bom, algum dia vos poderei falar mais sobre dieta, isto hoje era só para terem uma ideia. Devemos evitar ingerir açúcar, principalmente se queremos nos proteger em relação ao nosso sistema imunitário. O açúcar é altamente inflamatório para a mucosa intestinal e causa inflamação celular. Isto era uma figura para vos mostrar o que é que acontece ao nosso intestino quando comemos açúcar. Algum dia podemos falar sobre isto. Devemos evitar ao máximo as farinhas brancas, as farinhas processadas e devemos evitar os alimentos processados. Eu adoro esta imagem porque mostra literalmente que o nosso intestino depende e é uma construção, como vemos aqui. E esta construção pode estar toda enferrujada, como vê no senhor à minha direita, que é o mais gordinho, que está a comer um fast food, e que o rapazinho da esquerda, que está a comer uma maçã e faz exercício físico, realmente tem aquilo que se vê por fora é o que se vê por dentro. Portanto, nós devemos evitar ao máximo as gorduras saturadas e devemos evitar o fast food ao máximo. Nunca assistimos a uma epidemia de tanta obesidade como hoje, vamos falar um bocadinho disso. Tenham cuidado, estamos em casa, temos que fazer exercício físico, também já vamos falar disso, e temos que ter cuidado com a dieta mais do que nunca pela parte que diz respeito à nossa saúde do ponto de vista físico. Temos uma alta tolerância à lactose, portanto eu sou adepta de que devemos deixar de consumir produtos lácteos, nomeadamente iogurtes, leite de vaca, natas ou leite condensado, e devemos dar preferência às bebidas vegetais, como por exemplo a bebida de amêndoa, de aveia, de espelta, de milho ou arroz, preferencialmente da agricultura biológica. Todas estas bebidas são muito boas e são as que eu aconselho. Lembrar também que o nosso corpo é formado por 70% de água, portanto nós devemos beber em média 1 litro a 1,5 litro de água por dia, fora das refeições. A água que bebemos às refeições não conta como hidratação. O chá também não conta como hidratação. Devemos beber, aqui diz 4, mas pronto, vamos pôr entre 1 a 4, que vocês estão a começar, portanto vamos pôr 1 a 4 copos de água morna, com umas gotinhas de limão ao acordar em jejum, e agora por causa desta crise podemos também pôr um bocadinho de bicarbonato de sódio. E depois esperamos uns 10, 15 minutinhos para tomar o pequeno almoço, que é um momento em que podemos sentar-nos, meditarmos um bocadinho, ir para a janela, respirar e respirar profundamente. A questão dos refrigerantes, agora estamos a passar uma crise, estamos numa guerra que é uma guerra que não tem armas daquelas pistolas mesmo a sério, mas aconteceu-me aqui qualquer coisa. Mas não deixa de ser uma guerra e, portanto, significa que nós vamos ter que fazer alguma contenção nas nossas despesas. Por isso, se não for por mais nada, façam contenção de despesas e não comprem refrigerantes para a vossa casa. Os refrigerantes não são precisos para manter a saúde de ninguém e, principalmente às crianças, obviamente. E eu faço esta pergunta, que é, se damos água às plantas, porque é que damos refrigerantes aos filhos que supostamente gostamos mais que as plantas? Moderar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar beber café. Muito importante, definir horário para as refeições, principalmente agora, quando estamos nesta situação enclausuradas, é muito importante que tenhamos horários para acordar, horários para lanchar, horários para comer, muito importante. Devemos evitar ao máximo petiscar, este é o problema exatamente de que estamos em casa, vamos mais facilmente à cozinha do que quando estamos no nosso trabalho e estamos no dia-a-dia. Aquele stress que tinham, agora têm outro tipo de stress. Devemos jantar de preferência até às 8 horas da noite, com hidratos de carbono integrais, porque esta refeição deve ser mais ou menos entre 2 a 3 horas antes de dormir, que é para termos tempo real de fazer a digestão. Quando comemos imediatamente antes de irmos dormir, o que é que acontece é que o sono é mais atribulado, é mais fácil aumentar de peso e o sistema digestivo é afetado, claro. E o fígado vai ter dificuldade porque vai iniciar esse processo mesmo quando estamos a fazer o adormecimento. Portanto, devemos mastigar corretamente, mais ou menos cerca de 30 vezes. Claro que agora não podemos muito bem fazer este tipo
de refeições em família, não devemos comer de pé e devemos comer devagar. Não devemos comer a ler, ver televisão ou estar ao telemóvel. Por favor, aproveitem o espaço da refeição para relaxar, para saborear a comida, para olhar para a comida. Nós temos é que olhar para a comida, olhar para as pessoas que estão sentadas à nossa beira. Não para a televisão e muito menos a ver desgraças e muito menos a ralhar com as crianças, quem tem crianças. A hora da refeição não é para fazer ralhetes, não é para dar chamadas de atenção, conversas filosóficas. A hora da refeição é para desfrutar calmamente, para que não haja libertação de cortisol, não haja stress e, portanto, os alimentos possam ser absorvidos, nomeadamente as vitaminas. Coisas muito importantes, claro, a questão das compras agora está um bocadinho alterada, é muito importante não irmos às compras depois de comer, para não comprarmos por impulso pela fome. E seguir uma lista, mais uma vez estamos em contenção de custos, portanto nada de coisas supérfluas e de alimentos supérfluos ou de comidas supérfluas. Bom, agora vamos falar da questão do exercício físico. Durante a quarentena nós temos que fazer um reforço do nosso exercício físico, porque lembrem-se que gordura não é formosura. E quando nós terminamos a quarentena passamos de girafinhas para girafonas. Portanto, temos que fazer um exercício físico adequado, neste momento é na nossa casa, quem pode na sua área de residência sair para caminhar ou correr um pouquinho, muito bem, quem não possa sair, até por questões de saúde, deve iniciar um programa de exercício físico. Lembrem-se que hoje online temos muita coisa a que podem aceder, hoje não há desculpa para nada. Entre 30 a 45 minutos, 5 vezes por semana. Eu normalmente digo 3 vezes por semana. Neste momento temos que fazer exercício físico 5 vezes por semana. Muito cuidado com a postura, porque passam mais tempo sentados no sofá, portanto, muito cuidado com a postura e estas atividades, se quem tem um jardim, obviamente que vá para o jardim, quem não tem um jardim e tem uma varanda, usufrua da varanda, mesmo que seja pequenina, e nem que tenha que comer no chão. E se não tem varanda, e se não tem jardim, abram a janela, sentem-se no chão a apanhar sol direto. Já vamos falar um pouquinho sobre o sol. Agora vamos falar do sono. O sono é essencial porque o sono mantém o sistema imunitário a funcionar corretamente. Nós devemos nos deitar cedo. A geração da minha deve ter reconhecido aqui o topogijo. Portanto, nós devemos nos deitar cedo, principalmente as crianças devem se deitar muito cedo. As crianças devem dormir entre 10 a 12 horas. E se nós não mantivermos esta regra estrita, o que é que acontece? Como nós não temos a sensação de acordar para ir trabalhar ou para levar as crianças à escola, nós prolongamos a hora de deitar. E isso é muito pouco saudável, porque o pico máximo de crescimento e de recuperação é até às 4 da manhã. Portanto, as crianças devem estar na cama no máximo dos máximos até às 9 da noite, 8h30, 9 horas da noite, e um adulto deve estar na cama no máximo dos máximos entre as 11 e a meia-noite. À meia-noite já deve estar a dormir. Idealmente seria às 11 da noite, de forma a que tivesse 5 horas de sono até às 4 da manhã. A hormona de crescimento é produzida quando nós começamos a dormir. Nas crianças é fundamental, como o próprio nome indica, crescimento para o seu crescimento. Lembrem-se que os telemóveis, a luz dos telemóveis antes de dormir afeta a produção da melatonina. E, portanto, a produção da melatonina vai afetar a produção da hormona de crescimento. Por isso, depois admiram-se das crianças não crescerem porque passam o tempo no iPad, no telemóvel, no computador e esta luz frequencial vai inibir a produção destas hormonas. E o mesmo é para os adultos. Só que nos adultos a hormona de crescimento já não é para crescer literalmente em altura, mas tem imensas funções, nomeadamente hormonais. Portanto, a hora de deitar das crianças deve ser uma hora calma e deve ser com calma e devemos fazer as coisas devagar e devemos ler uma história e devemos apagar a luz e devem ficar o mais escuro possível, que é para realmente a hormona de crescimento poder estar ativa. Portanto, nós devemos dormir em quantidade suficiente e de acordo com ritmos circadianos corretos. No
mínimo, eu penso que um adulto deve dormir 7 a 8 horas. Há adultos que dormem 4 horas e estão lindamente, há adultos que dormem 6, a média é 7 a 8 horas. Devemos ter muito cuidado para escolher a posição certa para dormir. Portanto, o que é o mais correto? Dormirmos com uma almofada no meio das pernas, virados, neste caso para o lado direito, para fazermos, portanto, para estarmos de lado, ou então podemos colocar uma almofada por baixo dos joelhos se quisermos estar de barriga para cima. Muito interessante, uma técnica que se chama a técnica do copo d'água, para aquelas pessoas que estão mais preocupadas nesta altura. Lembrem-se que o que nós ruminamos durante a noite na nossa cabecinha é mais ou menos o que lemos ou falamos ou ouvimos os últimos 20 a 30 minutos antes de irmos dormir, propriamente dito, do adormecer propriamente dito. E, portanto, antes deste adormecer, devem estar relaxados e devem pensar na situação que vos preocupa e devem beber meio copo d'água e vão iniciar o adormecimento. E esta preocupação, o nosso inconsciente vai relacionar com aquele meio copo d'água e depois, quando acordam de manhã, o que fazem é beber a outra metade do copo d'água. É muito interessante, isto é uma técnica psicoterapêutica e vão conseguir ter alguma intuição ou depois vão ter algum sonho sobre essa preocupação que vos está a afetar e neste momento penso que é importante fazerem esta técnica, que é uma técnica fácil, barata e pode ser feita em casa por todos, até pelas crianças. A técnica do espreguiçamento é uma técnica maravilhosa. A minha avó dizia que tem que se espreguiçar para crescer e, portanto, os adultos agora já não adianta muito, mas podem se espreguiçar para ficarem bem dispostos. Em termos da atividade sexual, a semana passada tivemos uma palestra que falamos sobre aquilo que é considerado uma sexualidade dentro dos conselhos de vida integrativa, essencialmente agora para sobrevivermos à quarentena. Considero que a atividade sexual satisfatória é o somatório do ato sexual propriamente dito, mais o fenómeno de enamoramento, que é o simples beijar, é o abraçar, é o ver televisão de mão dada, porque agora não se caminha de mão dada, porque agora nunca se caminha. Infelizmente tenho más notícias para vos dizer. Os últimos artigos científicos que são feitos na área da sexualidade dizem que nunca a espécie humana fez tão pouco sexo como agora, supostamente por causa desta maravilhosa coisa que, como veem nesta imagem, cada um tem na sua mão. Resumo-vos isto, este é um artigo de 2019 de um jornal inglês muito conceituado. As relações sexuais nunca foram tão pouco frequentes. 25% da população americana diz não ter relações sexuais há um ano, 30% dos adultos passam um mês sem ter relações sexuais e 40% dos adultos, só 40% dos adultos, isto desapareceu-me. Este tema deve ser quente, que até o computador se me bloqueou. Bom, vamos ver se eu consigo pôr isto. Vamos aqui. Estão todos aí? Ou já foram? Bem, vamos lá. Ouçam até ao fim. Bom, então, estava aqui nesta parte de nunca fizemos tão pouco sexo, um artigo do British Medical Journal 2019 diz que realmente as relações sexuais são cada vez menos frequentes e 30% dos adultos estão um mês sem ter relações sexuais. Muito importante é que homens e mulheres que estejam em melhor forma física e mental têm sexo mais frequentemente e que a média das relações é 2 vezes por mês para as mulheres e 3 vezes por mês para os homens. Não vamos aqui fazer estatísticas do porquê que isto possa acontecer, porque pode dar polémica e eu, como estou a falar sozinha para mim própria, não ouço os vossos comentários maliciosos, portanto prefiro não fazer os meus. Bom, muito interessante também, foi um estudo que demonstrou que os indivíduos que têm 3 orgasmos semanais, portanto 3 vezes por semana, não é na mesma vez, é 3 vezes
separadas, em relação aos que têm menos de 3 orgasmos por mês, têm uma taxa de morbilidade e de mortalidade inferior, ou seja, têm um menor risco relativo de mortalidade. O que, tendo em conta, por exemplo, a faixa etária entre os 50 e os 70 anos, é muito interessante se nós conseguirmos cultivar esta cultura de uma sexualidade saudável. Também falarmos um pouquinho num problema que vemos muito em consulta, que é a disfunção erétil. Portanto, 3 em cada 10 homens têm problemas de ereção, 50% são de causa orgânica, e isto também tem muito a ver com a parte física da saúde propriamente dita. Relembrar que quando nós temos contacto, portanto, contacto é uma palavra maravilhosa, que quer dizer que nós temos que ter o tato. Lembre-se que nós somos mamíferos e a mama da mãe é o contacto da pele com a pele. E isso fica gravado na nossa memória a vida toda. E por isso é que nós precisamos do contacto. E nós precisamos, sem dúvida, de estar no sofá e de estar de pijama e de estar abraçados e de estar de mão dada, mas também e principalmente pela crise que vivemos, nós temos de nos arranjar. Nós temos de nos maquilhar, nós temos de nos pôr bonitas, e os meninos façam o favor de se porem bonitos para as vossas mulheres. Temos que reforçar nestas alturas o jantar especial, não é para passarmos o dia todo de pijama e mal-humorados, é para fazermos de cada dia o mais especial que possamos fazer, e com isso vamos também melhorar a nossa sensualidade e melhorar a nossa intimidade, e isso vai levar a que tenhamos uma atividade sexual propriamente dita mais satisfatória. Em termos de sol, nós precisamos de manter uma exposição solar adequada de vitamina D de cerca de 20 minutos por dia e, portanto, o sol é muito importante porque a vitamina D precisa deste contacto da radiação com a nossa pele para que se produza, digamos assim. A vitamina D está comprovadamente ligada ao sistema imunitário. A maioria dos adultos tem um déficit muito grande de vitamina D. Eu aconselho-vos, quando possamos sair de casa, a fazer o teste da vitamina D, e aconselho-vos também a tomar suplemento de vitamina D. Já vamos mostrar qual. Que mais vos posso dizer? Em relação à pele, obviamente uma boa hidratação, usarmos uma cosmética biológica. Hoje em dia há imensa coisa biológica, orgânica, que seja feita, por exemplo, com azeite e que permita que mantenhamos um bom aspecto para podermos estar mais bem dispostos em casa e não ficarmos tolinhos, como a maioria já está a ficar, porque eu sei. Então, o número 7, vamos falar dos suplementos, os suplementos antioxidantes, muito importantes nesta altura em que existe uma epidemia de um vírus e que está o sistema imune afetado. Portanto, nós temos as vitaminas do A, B, C, D, E e alguns oligoelementos. Contar-vos que, muito importante, é a prevenção real, ou seja, o que é efetivamente está estudado que possa melhorar o sistema imunitário, particularmente a linha que produz umas moléculas que nos vão proteger então de algum vírus. A vitamina C, 1 grama, pode ser 1, 2 ou 3 vezes por dia. A vitamina D, de 5.000, 10.000 ou 20.000 unidades internacionais por dia. O selênio, 150 miligramas por dia. O zinco, entre 30 a 500, alguns autores dizem 500 miligramas de zinco, o que é muito, mas eu estou-vos a colocar aqui o que eu estudei. Muito importante para uma prevenção real do sistema imunitário é o intestino saudável, portanto a microbiota intestinal, portanto a flora intestinal, aqueles bichinhos que nós temos dentro. Nós realmente somos umas bichonas, todos nós somos umas bichonas e não sabemos. Porquê? Porque nós temos 10 levantado a 14 milhões de bactérias e temos 10 levantado a 13 milhões de células. Portanto, nós somos mais bactérias, somos mais bichinhos do que células propriamente ditas. Nós só temos este aspecto bonito, mas é para disfarçar. Então, a microbiota, a flora intestinal normal, mantém a imunidade alta. O sistema imunitário, cerca de 70%, está localizado no intestino.
alguns outros suplementos. Estamos a falar, por exemplo, da quercetina, que alguns estudos demonstram algum interesse na parte antivírica, a tiamina e a melatonina, que é usada também como anti-envelhecimento e para uma efetiva noite de sono, a melatonina. A vitamina C existe nas laranjas, no pimento, nos morangos, na couve de Bruxelas, mas lamento desiludir-vos, temos de tomar suplemento de vitamina C. O zinco existe nas sementes de abóbora, quem quiser comer, ou então quando abrir uma abóbora, faz favor, guarda as sementes. Os frutos secos, está aqui por ordem quais são os que têm mais zinco, portanto a amêndoa tem muito zinco, a noz pecan tem muito zinco, o amendoim, castanha do Brasil e o caju, o cacau também tem muito zinco, o grão de bico e os espinafres. Para uma prevenção real propriamente dita do vírus, e se quiserem podemos fazer uma palestra só a falar disto, portanto mandem-nos os vossos comentários. Precisamos de evitar qualquer tipo de alimento inflamatório, portanto nesta altura, se estão verdadeiramente preocupados com a vossa saúde, então deixem de ingerir produtos lácteos, açúcar branco e sal refinado. Com isto já estamos a fazer uma grande coisa para manter a nossa inflamação menor. Devemos desligar o router do Wi-Fi à noite e devemos evitar as áreas 5G. E devemos desligar o telemóvel à noite e tirar os aparelhos eletrónicos do nosso quarto por causa da radiação. Agora vamos falar da respiração, que horas são? Bom, vamos falar da respiração. Nós precisamos de fazer uma respiração consciente, portanto eu respiro e o meu abdômen expande. E eu expiro e o meu abdômen contrai. Quem tem jardim ou quem consegue sair da sua área, quem consegue dar uma volta na sua área de residência, possa ter alguma zona verde, faça esta respiração consciente fora de casa. Quem não tem, faça pelo menos à janela ou à varanda para poder literalmente sentir o ar fresco, o oxigênio entrar nos pulmões. E nós respiramos muito com os 2/3 superior do pulmão. Há uma parte do pulmão que é pouco ventilada, portanto, quando nós fazemos uma respiração lenta e profunda, forçada, então estamos a utilizar todo o nosso pulmão. Também podem fazer alguma aula de yoga, por exemplo, ou alguma aula de mindfulness que vai introduzir exercícios respiratórios que são importantes para haver estas trocas gasosas mais eficientes. Em termos de hábitos de excreção, o que é que eu vos queria dizer? Que é muito importante. Bom, xixi penso que toda a gente faz por dia, penso eu, mas prestem atenção ao xixi da manhã, porque o xixi da manhã deve ser claro e não ter cheiro. Se o xixi é muito escuro e tem cheiro, significa que tem muita toxina. E o intestino deve funcionar entre 1 a 3 vezes por dia. Também trazer-vos aqui, porque agora estão em casa e, portanto, usam as casas de banho de casa, que é errado nós estarmos na posição que adaptamos nas nossas retretes, é uma posição antinatural para a evacuação, portanto devem comprar estes banquinhos que têm as crianças para colocar os pezinhos e devem usar estes banquinhos na retrete. O xixi deve ser feito sentado. Pronto, as meninas, obviamente que isto não é para as meninas, é para os meninos, e lamento dizer-vos que não deviam urinar de pé. Admito que fora de casa isso seja um bocadinho complicado para a mente masculina, mas pelo menos em casa sempre fazer xixi sentados, muito importante por causa da próstata e da pressão que exerce naquela zona. Então agora vamos falar da parte dos vícios e o deixar de ter vícios. Portanto, um dos vícios infelizmente mais importante da humanidade é o tabaco. Agora é uma boa altura para deixarem de fumar, já que estão tarados da cabeça com a mulher, com os filhos, com o teletrabalho, com ter que passar a ferro, ter que fazer comida. Agora é a altura, já que está tudo é uma boa altura para deixarmos este vício que é tão importante. Porque reparem, estamos preocupados com um vírus que sabem melhor do que eu, com certeza, as taxas de mortalidade. Mas o tabaco é responsável por 30% da totalidade dos cancros que aparecem anualmente, incluindo o cancro do aparelho respiratório.
É responsável por 80% dos casos de doença pulmonar obstrutiva crónica, que é uma doença horrível a nível pulmonar. É responsável por 80% dos casos de bronquite, 90% dos casos de cancro de pulmão e 20% dos casos de problemas cardiovasculares. O fumo do tabaco afeta os brônquios, é prejudicial à pele, aumenta as secreções do estômago e, além disso, aumenta a tensão arterial. E provoca rugas, que é uma chatice. Só por aí as madames deviam deixar de fumar todas. É um fator de risco independente para o desenvolvimento de rugas e envelhecimento prematuro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por si só, o tabaco é pior estatisticamente, por exemplo, que a exposição ao sol sem protetor do ponto de vista de envelhecimento precoce. Mas se não fosse por isto, que é uma questão da saúde individual de cada um, o tabaco causa danos no meio ambiente. O tabaco mata 7 milhões de pessoas por ano. Usamos 1,4 trilhões de dólares por ano em despesas de saúde, perda de produtividade e degradação do ambiente por causa do tabaco. Existem 700 milhões de quilómetros de resíduos no tabaco no chão, que representam 40% de todos os resíduos recolhidos da média das cidades. Por isso, façam o favor de serem conscientes, já agora que estamos todos tão preocupados, voltamos-nos tanto para o humanismo e o universalismo, então deixem de fumar, se não for por vocês, pelo meio ambiente, que afinal todos partilhamos este planeta. Deixar de ter vícios em relação à automedicação, muito cuidado porque existem muitos adultos que se automedicam quando têm uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor articular, sem muito conhecimento daquilo que estão a fazer. A medicação deve ser tomada com muito cuidado. Muito cuidado com os jogos de computador, com a internet, os jogos a dinheiro. Vamos deixar de ter vícios, principalmente agora, que têm que ter contenção de custos. Lembrem-se, por favor, de deixar de jogar. Isto é um vício e, como tal, pode exigir tratamento psicoterapêutico, se for o caso. Em termos das bebidas alcoólicas, temos que ter cuidado, somos um país muito consumidor de álcool, portanto agora é uma boa altura também para diminuirmos o consumo de álcool nas nossas casas. Portanto, resumindo, se temos algum vício, como seja, por exemplo, computador, jogos, café, tabaco, medicamentos, mas também pensamentos repetitivos e obsessivos. O que eu chamo de diarreias mentais, aquelas pessoas que estão sistematicamente a pensar a mesma coisa, a pensar na mesma coisa, a pensar na mesma coisa. Isso também é um vício e uma boa técnica é trincar a língua. Quando pensam alguma coisa que veem que é uma diarreia mental, trincam a língua, mas é para doer, que é para terem aquela sensação de dor, a vossa atenção vai para o foco de dor, que neste caso é a língua, também podem trincar outra coisa se quiserem, mas a língua está mais, neste caso está mais à boca. Ai, bom, e portanto é muito complicado falar para mim própria sozinha. E portanto temos que ter muito cuidado então com estes pensamentos repetitivos e obsessivos. Em termos de redes sociais, eu amo este slide, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês, particularmente neste tempo. Nós estamos a assistir a uma tecnologia. Uma das causas é de facto a diminuição da intimidade, como já vimos, outra das causas é que temos tanto interesse em publicar aquilo que estamos a fazer que nos esquecemos das pessoas com quem estamos à beira e estamos completamente dependentes das redes sociais. Por isso eu digo, vejam menos televisão, leiam mais. Aproveitem, arrumem a casa, vejam os livros antigos, leiam os livros da vossa adolescência, da vossa infância, leiam aos vossos filhos. Ler, usar o cérebro para a leitura. Cuidado, portanto, com este tipo de jogos, evitarem ao máximo só isto por si dava uma palestra, portanto, o perigo dos telemóveis. Os telemóveis emitem literalmente uma radiação. Vejam este exemplo aqui de uma termografia, que é um exame que tira uma fotografia ao calor, à temperatura do nosso corpo. É um exame que nós podemos fazer em consultório para avaliar os pontos inflamatórios que temos no nosso corpo.
e vejam, por exemplo, após 15 minutos, o mesmo senhor, como é que estava toda a zona maxilar onde ele teve encostado o telemóvel. Portanto, nós não sabemos bem quais são os resultados a longo prazo da exposição dos telemóveis. Algumas técnicas que eu aconselho, por exemplo, trocar o telemóvel por um que imita baixos níveis de radiação, cuidado com os auriculares wireless, porque também têm uma radiação contínua e, por exemplo, fale menos ao telemóvel, mande mais mensagens porque tem menos radiação e quando o sinal de rede é fraco, emite mais radiação o telemóvel. Portanto, nesse caso, quando tem pouca rede, afastem-se do telemóvel. Muito cuidado com as crianças, o cérebro das crianças absorve o dobro da radiação. Vejam este exemplo. Uma criança ao telemóvel com 5 anos, como é que o seu cérebro absorveu a radiação? O vermelho indica a temperatura. Aumentou muito a radiação, aumentou muito a temperatura em relação, por exemplo, a um adulto e a uma criança de 10 anos. Porque o cérebro, claro, o cérebro da criança ainda está mais imaturo e, portanto, a radiação penetra mais. Temos que ter muito cuidado com isto. Não deixem as crianças mexer nos telemóveis. Os telemóveis não são brinquedos, não servem para entretenimento. Lamento desapontar-vos, mas devemos dormir sem despertadores digitais na mesinha de cabeceira, são uma fonte de radiação e, por favor, desliguem o router ao deitar das vossas casas. Já sei que o vizinho de cima tem, o vizinho de baixo tem, o vizinho do lado tem, mas temos que fazer alguma coisa e temos que começar por algum lado, portanto comecem por vocês. Bom, estou-me a estender, como é o normal, vou-me despachar, vamos falar um bocadinho sobre a segurança, vamos falar depois um pouquinho sobre o amor, já falei alguma coisa, e depois a autoestima e a realização pessoal. Portanto, em termos de cuidados com a segurança, o que é que nós precisamos para manter a nossa sanidade mental? Que cuidados com a segurança é que nós precisamos ter? Então, a segurança da família. Nós queremos que a nossa família esteja o melhor possível e, portanto, devemos aproveitar esta epidemia, já que estamos recluídos em casa, para tentarmos viver o melhor possível com a nossa família. Obviamente com aqueles que nós vivemos são aqueles que também vamos ter mais conflitos, porque não estamos habituados a estar tanto tempo fechados em casa ou pelo menos há 100 anos que não havia relatos disto. Temos que ter a segurança da saúde, já vos falei nas vitaminas para manter o sistema imune bom e, essencialmente, libertarmos-nos do medo e do pânico, ouvirmos música com uma frequência elevada e meditar. Isto para termos uma boa saúde, além do que já falamos sobre, por exemplo, a dieta. A segurança do emprego é muito importante para mantermos a nossa sanidade mental. Temos dois polos opostos, os empresários, os executivos, as pessoas com empresas que têm trabalhadores por sua conta e não têm mais nada a fazer a não ser manter a calma, tentar fazer o melhor que sabem e manter a calma porque estamos todos no mesmo barco. O trabalhador tentar dentro da sua perspectiva ajudar a empresa a chegar a acordos com os empresários de forma que, lembrem-se, todos estamos a passar pelo mesmo. Uns mais afetados, outros menos afetados, mas estamos todos a passar pelo mesmo. Obviamente que vai haver mais desemprego, mas isso também vai permitir uma crise que depois, daí vem sempre algo melhor para o ser humano. Como sabem, basta ler um bocadinho sobre a história do que passou e vão-se aperceber de que há algum tempo que é bom, vamos reinventar, vão aparecer novos empregos, o ser humano sempre se reinventa depois de uma crise. Portanto, tenham calma, mantenham a calma e mantenham-se focados nos vossos objetivos. Em termos da segurança da casa, o que é que nós podemos fazer? Nós devemos usar este tempo para limpar a casa de objetos que já não usamos, de objetos que consideramos que já não precisam de estar em nossa casa, dar a roupa que já não usam, tachos, travessas, taparoeiros, tudo o que tenham em excesso e não usem, deem por favor. Sapatos, livros que achem que nunca mais vão ler, deem. É importante que a casa fique limpa. E também o lixo energeticamente falando. Pronto, estamos aqui a ver coisas eletrónicas, o que não usam, deem. Há uma regra fantástica em termos, por exemplo, da roupa, que é toda a roupa que não usaram no último ano, seguramente 90% não vão voltar a usar.
E como é que nós podemos manter a nossa casa limpa e segura neste tempo? Devemos ter muito cuidado com os produtos de limpeza. Isto é um tema que eu falo sempre, porque estes produtos de limpeza são tóxicos para nós, para o ser humano. Portanto, se a casa está, se o ar dentro da nossa casa está poluído com os produtos de limpeza que colocamos, então como é que nós podemos fazer? Devemos diluir os detergentes de acordo com as instruções do fabricante e devemos abrir as janelas e as portas de casa enquanto limpamos a casa e usar algumas medidas de proteção. Não deixar as crianças utilizar os produtos de limpeza, não misturar lixívia com amoníaco ou com vinagre e evitar detergentes com a designação antibacteriana porque afetam a camada da nossa pele, que é a camada protetora. Apelo para que comprem produtos com certificação ecológica ou verde, ler atentamente os rótulos e, por exemplo, por que não usarem produtos de limpeza caseiros? Misturar vinagre com bicarbonato de sódio, por exemplo, é uma forma simpática de limparem a casa. E, por favor, não utilizem ambientadores, cuidem do ambiente. Estou tão filosófica hoje. Bom, então, agora vamos passar ao próximo tema, que é sempre o tema mais escaldante, porque são as pessoas com quem nós vivemos. Tanto o amor do ponto de vista maternal, como o amor do ponto de vista conjugal. E como é que nós nos vamos manter amorosos e queridos e tratar bem quem nos ama por 24 horas do dia? E como é que vamos manter a intimidade sexual e a sensualidade quando estamos fechados com aquela pessoa 24 horas por dia? E muitas pessoas nos têm contado que se apaixonaram de pessoas à distância, na quarentena. Então, como é que nós estamos a ajudar estas pessoas a lidar com isto? E pior, penso eu, quem estava para se divorciar. Temos muitas pessoas que nos pedem ajuda porque estavam a meio de um processo de divórcio e agora têm que voltar a viver com o parceiro que já não amam, mas que devemos cordialmente conviver. E como é que aturamos os nossos filhos 24 horas por dia? E como é que suportamos as saudades do resto da família? Então, vamos lá. Respirem fundo. Fiquem bem dispostos que isto está quase a acabar. Eu sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que eu penso. Os nossos pensamentos e sentimentos são traduzidos em cadeias de aminoácidos no corpo. Isto significa que literalmente os nossos pensamentos afetam o nosso DNA, para melhor ou para pior. E o corpo é de facto a mente inconsciente. E o corpo pode fisiologicamente ser alterado pelas emoções que vivemos. O que é que isto quer dizer? Fizeram um estudo em que retiraram sangue no mesmo dia a pessoas que estiveram num casamento. Portanto, presumimos que uma situação de felicidade. E fizeram as mesmas análises sanguíneas a pessoas que estiveram num funeral nesse mesmo dia. E a fisiologia, ou seja, as análises hormonais de umas pessoas e de outras foram completamente diferentes. O que é que isto significa? Quando eu estou alegre, feliz e contente, e esperançosa e confiante, o meu corpo tem uma determinada fisiologia, tanto do ponto de vista bioquímico, como do ponto de vista muscular, como do ponto de vista hormonal. E quando eu estou triste ou com raiva ou com outras emoções menos simpáticas, o meu corpo fisiologicamente também está alterado. E então, com esta premissa, se eu penso que tudo é energia e que tudo vibra, então eu devo respeitar as emoções do meu corpo. Reparem, por exemplo, quando eu estou com ira, onde é que eu tenho a maior temperatura? Quando eu estou com medo, onde é que eu tenho a maior temperatura? Vejam, quando eu tenho medo, o problema principal está na zona do coração, e na zona do coração e do timo, portanto o medo afeta o nosso sistema imunitário, o medo bloqueia a nossa fábrica que se chama timo, que fica ligeiramente acima do coração. Então isto serve para que aprendamos a que temos que libertar as emoções e os ressentimentos, essencialmente perdoando, por exemplo, quando estamos zangados com alguém,
Lembrarmos-nos que se a energia segue o pensamento e se cada pensamento meu cria uma marca no campo total da inteligência que é o universo, então eu devo alinhar os meus pensamentos com a frequência do universo. Vejam, por exemplo, um pensamento de medo ou de vergonha ou de culpa tem uma frequência de 100 Hz ou de 20 Hz e um pensamento de iluminação tem uma frequência de 600 ou de 700 Hz. Portanto, o amor, a paz, a alegria, tudo isto já são frequências elevadas de 500 Hz para cima. Então, eu posso pensar que aconteça o melhor para todos, em todos os planos. Eu estou a desejar a paz para a humanidade, eu estou a desejar o melhor para todos aqueles que vivem comigo e aqueles que eu nunca vou conhecer na minha vida. E, portanto, quando nós pensamos isto, nós pensamos que estamos numa bolha, que temos um campo eletromagnético à nossa volta e, portanto, nós devemos ser nós mesmos, nós devemos deixar por isso é que eu vos disse, para tirarem o casaco da crítica, porque isso é o que vamos pondo ao longo da vida, o que nos vamos aprendendo que temos que estar e sermos nós, verdadeiramente nós, para que os outros nos possam conhecer como nós somos verdadeiramente. Portanto, esta explicação da energia vem para falarmos na parte do amor e dos relacionamentos, na qual eu queria deixar-vos aqui uma anotação, que agora talvez seja o melhor momento das nossas vidas, porque estamos com mais tempo e devemos dedicar tempo à pessoa com quem nós vivemos, ou com quem nós dormimos, ou não dormimos. Bom, isso agora depois já cada um vai me contar a história. E iniciar um processo de sexo tântrico. O sexo tântrico tem muitos benefícios para a saúde emocional, porque tem uma conexão muito mais forte em termos emocionais, inclusivamente em termos espirituais, quando se compreende a filosofia do sexo tântrico, e também nos ajuda a melhorar os traumas do nosso passado pela parte da libertação energética que pressupõe, além de que melhora a autoestima e só com isto já deviam começar a tentar, tem a garantia de termos multi-orgasmos. Como sabem, para uma mulher é muito fácil ter multi-orgasmos, para os homens não é tão simples. O sexo tântrico é uma forma, na teoria pelo menos, que vamos conseguir. Lembrar que para que aconteça uma sessão de sexo tântrico tem que haver um ambiente, tem que haver uma intimidade, tem que haver uma sensualidade. Tem que fazer uma sessão de respiração conjunta e isto é o que vai permitir que energeticamente o campo eletromagnético de cada pessoa melhore e fique em ressonância com a sua vibração para que permita então depois essa sessão de sexo tântrico. Muito interessante é perceber que agora, para mantermos a distância de segurança por causa do vírus, vamos voltar a namorar à janela, como a minha avó me contava que era há 100 anos atrás, e como conselhos para melhorarmos os nossos relacionamentos e para mantermos a nossa sanidade mental quando já estamos a querer mandar toda a gente pela janela, então lembrem-se que as pequenas discussões nunca devem afetar as grandes relações, portanto o que é que consideram da vossa relação amorosa propriamente dita, e a melhor relação amorosa é aquela em que o amor mútuo é maior que a necessidade mútua. Temos que ter necessidades semelhantes, mas temos que ter um amor mútuo. Obviamente que as relações têm sempre um grande risco e devemos ter sentido de humor. O sentido de humor é o que nos faz, mesmo nesta questão de estarmos todos em casa, queremos já andar todos à batatada, pelo menos aqui pela minha casa falo, o sentido de humor é sempre uma arma fantástica, porque dependendo das idades das pessoas com que estamos a conviver 24 horas por dia, de facto há situações muito tensas e isto vem aflorar todas as tensões que nós já tínhamos, mas que às vezes como estávamos só 1 a 2 horas por dia nem notávamos. Portanto, usar muito o sentido do humor. E agora, para terminar, vamos falar nos cuidados com a autoestima e a confiança, lembrarmos que tudo sempre acontece pelo melhor para todos. Esta frase deve estar permanente, aproveitem e tirem uma foto aos ecrãs, vamos lá, sejam uns queridos, tudo está bem em todos os momentos, isto também passa e mesmo quando não nos pareça, tudo acontece sempre pelo melhor para todos. E sabemos que a vida é cheia de dificuldades, nenhuma dificuldade nos deve impedir de ser felizes. Vejam este exemplo, esta foto para mim é espetacular, uso-a imenso porque
Aparentemente uma pessoa só com uma perna não devia poder jogar futebol, seja lá o que for que aquela bola é. E vejam que romântico, quando a lagarta pensava que o mundo tinha acabado, transformou-se numa borboleta. Eu tenho a certeza que este momento de crise de saúde, de crise económica, de crise social que todos estamos a viver, vai fazer com que a maioria de nós se transformem em borboletas. Portanto, vamos ser melhores pessoas, desde que estejamos focados verdadeiramente naquilo que queremos fazer. E devemos cooperar com o inevitável, ou seja, temos que estar em casa. Pronto, temos que estar em casa, sabemos que temos que estar em casa, temos que nos auto-melhorar, ver o que é que podemos melhorar da nossa vida, devemos aceitar que se aceitamos aquilo que nos está a acontecer, vamos ter um sentimento de paz e não um sentimento de confrontação com aquilo que está a acontecer e, portanto, isso vai nos permitir viver a vida como bambus. Reparem, os bambus, portanto, se vier uma corrente de ar, uma rajada de vento, como se diz na minha terra, uma rajada de vento, o bambu simplesmente mexe, mas não parte. Portanto, pode ir para um lado, pode verter muito para um lado, pode verter muito para o outro, mas não parte. E nós também devemos viver a vida como bambus, devemos ser flexíveis e lembrar-nos que, independentemente das circunstâncias em que estejamos, nós podemos sempre ver a situação de outra maneira. Vejam, estas duas pessoas estão numa cela e uma pinta aquilo que vê, que são as grades, mas outra pinta o que vê, que é o maravilhoso exterior. E, portanto, nós também, fechados na nossa casa, também devemos focar-nos naquilo que está para fora da nossa casa, de todo o ambiente, de saber que estamos todos no mesmo barco e isso fazer com que estejamos muito mais tranquilos. E por último, para mantermos a nossa sanidade mental, uma das coisas muito importantes é o cuidado com a realização pessoal. Um dos conselhos que eu vos quero dar em relação à realização pessoal é a comparação. Roosevelt disse que a comparação rouba-nos a alegria, portanto nós devemos evitar comparar-nos com os outros, devemos evitar criticar, nós nunca sabemos por o que é que as outras pessoas estão a passar. E lembrem-se que, mesmo que vocês não tenham consciência disso, cada atitude e cada comportamento que têm são vossa decisão, portanto a forma como nós vivemos a nossa vida é nossa. Se eu penso em problemas, tenho problemas, se eu penso em soluções, eu tenho soluções. E lembrem-se que o otimista vê em cada calamidade uma oportunidade e o pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade. De que lado é que vocês querem estar? Tudo é possível se acreditarmos que nada é impossível e 7 hábitos que literalmente nos sugam energia à boa disposição, que é a comparação, fingir que tudo está bem, não é verdade, quando as coisas não estão bem devemos calmamente fazer acordos e explicar o que é que não estão bem, nomeadamente nas relações, quer com os filhos, quer com os cônjuges. Devemos evitar viver a vida pelos outros, devemos evitar pensar demais, também já falamos, reclamar, criticar, devemos evitar agradar a todos e, muito importante, devemos evitar viver no passado. O passado já passou. Tudo é possível, o impossível só demora mais tempo e, para isto, temos que libertar-nos dos condicionamentos mentais. Para mantermos a nossa sanidade mental, temos de libertar-nos dos nossos condicionamentos mentais. Como, por exemplo, ler coisas ao contrário. Ler um livro a começar da frase da direita para a esquerda. Ler um livro em frente ao espelho. Ver filmes de ciência ficção. Responder a perguntas como, por exemplo, para onde é que nós vamos quando abandonamos o corpo físico? Portanto, o insucesso é só uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência, e disse Henry Ford, como sabem, foi um grande empresário. Por isso, meus amigos, se agora estão a achar que está a acontecer uma calamidade, lembrem-se que já aconteceu no mundo e que o mundo continuou a rodar, o sol continuou a nascer e a primavera vem, e há de vir o verão, e há de vir o inverno, e há de vir o Natal. Aproveitem, arrumem as bugigangas que têm no Natal que já não usam. Substituam esses comportamentos que conduzem ao medo pelos comportamentos que conduzem ao amor, porque o medo é um produto do nosso cérebro, tem a ver com tudo aquilo que nós já vivenciamos, nomeadamente em termos de guerra, que passou de geração para geração. O medo da guerra que tiveram os nossos avós também está no nosso inconsciente. E por isso deixem de pensar demais.
está bem às vezes não saber todas as respostas. As respostas chegarão a seu tempo quando menos o esperarmos. Então, para resumo de como mantermos a sanidade mental em quarentena, tenho-vos a dizer o seguinte. Todos sabemos que estamos em crise, todos sabemos que daqui o que vai vir é uma crise económica. Sejam otimistas, cumpram as resoluções que tomarem, nomeadamente em relação às mudanças nos hábitos de vida. Organizem muito bem o vosso tempo, estão em casa e, portanto, como todo o ser humano, temos tendência a estar mais desleixados, portanto, optimizem o vosso tempo, façam uma gestão adequada do vosso stress, valorizem, agradeçam, fiquem felizes com aquilo que têm à vossa volta e apreciem tudo aquilo que têm. Agora não podemos comprar 5 maçãs, compramos 2 e partimos ao meio, é assim, vai ser assim. Devemos ter o hábito de acordar cedo para meditar todos os dias. Neste momento de crise eu aconselho a observarem o amanhecer uma vez por semana, acordarem às 6 da manhã para verem o nascer do sol uma vez por semana. Isso mantém-nos a confiança, a fé, a esperança na espécie humana e ter pensamentos positivos pela manhã. Todas as manhãs levantem-se bem dispostos, ponham os pés no chão, sorriam, agradeçam. Quando estão a tomar banho, literalmente tomem um banho energético, ou seja, inspirem, sintam a água a correr no vosso corpo e façam desse momento um momento de relaxamento. Mas também imaginem que estão a ser limpos energeticamente das vossas preocupações. Neste momento de crise, vejam o pôr do sol uma vez por semana. Se não veem o pôr do sol da vossa casa, ponham-se à hora do pôr do sol a meditar 5 minutos e aproveitem, gozem, desfrutem este tempo para estarem com a vossa família, porque as pessoas mais felizes não são as que têm o melhor de tudo, mas são aquelas que desfrutam ao máximo tudo o que têm. Este não tem dentes e ri-se na mesma. Nunca parem de se divertir, ouçam música com frequência vibracional elevada acima dos 528 Hz durante pelo menos 1 hora por dia e dancem, façam palhaçadas, dançam com a criança, dancem sozinho, dancem no duche, cantem no duche. Pensem menos, por favor, façam menos ruído mental, menos diarreia mental e passem a atuar mais. Por que esperar tanto? Atuem, façam. Ter menos medo, aceitar mais e aproveitar para fazer atividades que lhe deem prazer. Limpar a casa de bugigangas. Se não vão arrumar as fotografias que têm há 20 anos guardadas para pôr num álbum, deitem fora, metam num caixote, mas arrumem as coisas da vossa vida. E aproveitem este tempo também para exercitar a mente, falar menos, por algo temos 2 orelhas e 1 boca. Escutem mais e falem menos. A julgar este é um bom conselho para mim, dado que eu estou há 1 hora e 20 a falar aqui para mim própria, mas espero que estejam a gostar. Então, sorrir mais, abraçar mais, sermos cosmoéticos significa que estamos em interação com tudo aquilo que é o universo, entendemos que somos um pontinho de luz no meio de uma coisa muito superior a nós e agora devemos praticar o universalismo e, no mínimo, 1 vez por dia, a todos aqueles que vivem consigo, devem dizer que os amam. E eu também vos amo a todos, prezo muito que gostem de me ouvir, agradeço muito que tenham estado aí desse lado.